que o Senhor espera de nós é que sejamos justos. E há um tempo atrás eu falei no café com um pastor a respeito dos níveis da vida humana, aonde, falando no português, tem o ímpio e depois, até que chega o justo, né? Tem o intermediário, o justo e o santo. Então há níveis na nossa vida que exigem respostas das nossas atitudes. E às vezes nós ignoramos isso, é porque nós, ou melhor dizendo, desconhecemos isso. Existem níveis na vida. A vida cristã não é uma vida normal. Diga amém. Porque a vida normal é aquela vida que você vive normalmente. A vida normal, ela não consegue agradar, ela não consegue estabelecer o reino de Deus na terra. Porque nós não fomos chamados para a normalidade, nós somos chamados para nem para sermos naturais, nós somos chamados para estabelecer o sobrenatural de Deus na terra. Esse é o nosso chamado. E isso não é possível fazer sem que nós venhamos entender o que é estabelecer a justiça. O que é ser um justo nessa terra? O que é perseguir a justiça? Porque há momentos na sua vida em que você vai ter que perseguir isso de uma forma intensa. Só que não é a justiça desse mundo, não é o teu desejo de justiça por alguma coisa, não é o tribunal de justiça. Estive em Brasília, fiz até um vídeo que eu vou postar essa semana, orando pela nação. Já que nós estamos no mover apostólico, debaixo de uma cobertura apostólica, o nosso apóstolo é um homem que tem tomado frente nos montes da sociedade. Quando eu estive lá eu nunca tinha estado em Brasília. Aí quando eu olhei assim, o Congresso Nacional, Palácio do Planalto, o STF, todos aqueles lugares, eu naquele pátio andando por ali, eu disse assim, Deus, é hoje. É hoje. E aí andando por lá, tirando fotos, mas orando e dizendo, Senhor, estabelece a tua justiça nesse lugar. E olhando lá para o Tribunal de Justiça, e aquela estátua daquela senhora que é cega, eu dizia assim, Senhor, abre os olhos, porque a tua justiça não é cega. A justiça do Eterno não é cega. E Ele vai trazer justiça sobre essa nação. Ele vai trazer justiça sobre a sua vida, diga amém. Só que não é a justiça aquela que nós estamos esperando apenas por questões políticas. Elas são importantes e precisam ser estabelecidas. Mas eu estou falando agora como você tem perseguido a justiça. Primeira coisa que eu quero definir com você é que você precisa saber o que é um justo. Esse desejo de estabelecer, de perseguir a justiça, depende de um processo que nós desejamos trilhar. A justiça está com aquilo que você vai conhecer dela. Então vamos começar com o princípio do que é a justiça. Olha só, o que é um justo então? Uma definição que eu falei lá no café com o pastor, que é uma definição da Torá. Então olha só, é chamado de tzadik. Tzadik é um justo. É visto como alguém que vive de forma justa, não por suas próprias obras, mas pela fé em Yeshua. Então, a justiça se estabelece em nós, não pelas nossas próprias obras, por aquilo que nós podemos fazer, mas pela vida de Jesus, pelo que Ele fez. Amém? Entretanto, parece que é tão simples. Que bom, Ele fez tudo e agora eu sou justo. Não é assim. E aqui que está o grande quê da questão que nós temos que aprender para andar em justiça, para perseguirmos a justiça. Então, a justiça do tzadik é imputada a ele por Deus através de Yeshua. E a sua vida reflete os frutos do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Então, nós somos justificados pela fé, assim como Abraão. Ele é justificado porque creu. Então, o tzadik, ou o justo, é um indivíduo que superou totalmente a Yetzer Hará, a má inclinação.
É alguém que superou a má inclinação. Então, peraí. Eu sou justificado não pelas minhas obras, mas pelas obras de Cristo. Amém? Não, o teu amém foi fraco para quem foi justificado. Você é justificado pelas obras de Cristo e não pelas suas. Amém. Só que isso vai refletir em você essas obras. Lembra que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criadas em Cristo para as boas obras, as quais de antemão Ele preparou para que andássemos nela. Então a justiça que Ele estabelece por nós não é pelo nosso ato de buscar ou conquistar. A palavra de Deus diz em Romanos 10 que a justiça, a lei, a finalidade da lei era apresentar Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então somos justificados, até a lei nos mostra que precisamos de Cristo para nos justificar. Entretanto, a partir da justificação que recebemos, nós precisamos andar naquilo que foi concedido a nós. E esse andar em justiça nos faz caminhar conforme Yeshua caminhou. Nos faz andar como Ele andou. Então a justiça não está atrelada apenas ao que você recebe na sua vida. Mas se eu recebi, vamos pensar uma ideia aqui. Muito simples. Eu gosto de dar exemplos às vezes para fixar na tua mente. Quem aqui nesse mês já recebeu o seu salário, o seu prolabore, o seu ordenado, seja lá como for? Quem já recebeu esse mês? Então se você recebeu, Ok. Daí o que você recebeu e está tudo bem. Ficou lá na conta? Quem dera. Quem dera. Ficou na conta lá, paradinho? Ou você andou naquilo que recebeu? Uns até andam demais, andam mais do que recebem. Mas você está entendendo? Você recebeu e você já andou naquilo que você recebeu. Porque não tem sentido você receber o teu salário e não usufruir dele. Mas como você vai usufruir, também precisa ter sabedoria. Porque senão aquilo que era para ser bênção pode virar maldição. Quando você não sabe usufruir, aquilo que é bênção, e estou falando agora nessa parte financeira, pode ser maldição. Porque se você gastar mais do que ganha, você vai ter problemas. Agora, a respeito da justiça de Deus através de Cristo Jesus, foi dado, foi creditado para nós. E está à sua disposição. Mas para que você possa viver a justiça, você precisa receber isso e colocar na sua vida, usar. Esse princípio é tão forte na palavra de Deus que até as ofertas, elas precisam ser, a maioria das pessoas não sabe, mas para que a oferta santifique, para que ela aconteça, o sacerdote precisa comer delas. Tem que usufruir daquilo. Isso é uma ordenança, a pessoa gostando ou não, o religioso reclamando ou não, achando que é injusto, assim como você recebe do seu salário e come dele, o sacerdote precisa comer daquilo que a igreja, que Deus provê na igreja, não come tudo, ele come parte daquilo que é destinado a ele, para que a bênção repouse sobre a igreja. Vai brigar com Deus, foi ele que criou, chega em casa, dobra o teu joelho e começa a dizer, por que Deus? Não fui eu que criei esse, foi ele. Então, glória a Deus por ele. Também não pedi para ser pastor, muito menos para ser apóstolo. Eu queria ser só... Eu estava vendo lá o meu... Eu fiquei estranho até, eu chamo ele do meu tio, porque ele é casado com a irmã do meu sogro, tio da Aline. Então, só que a gente estudou junto para concurso. Então, ele é 2 anos mais velho que eu. Daí eu até brinco com ele assim, ó, na frente dos outros eu tenho que chamar de tio, para ficar mais formal, meu tio... Mas eu chamo ele de cara, como é que tá? O Evandro é o nome dele, Então ele é militar. E está lá, hoje em Brasília, e subtenente. E eu preparei minha cabeça e minha vida para ser um militar. E não para fazer aquilo que eu faço hoje. Desde os meus 8 anos eu botava na minha cabeça que eu ia ser militar. Mas Deus preparou alguma coisa diferente para mim. Então nós precisamos compreender aquilo que nós recebemos, aquilo que nós somos, queridos. E andar naquilo que recebemos. Então você entendeu o que é um justo? É alguém que foi justificado por Cristo pela fé. Diga amém. Amém. Mas agora decide andar nisso.
Porque se você não decidir andar e não perseguir a justiça, o que vai acontecer? Se você não perseguir a justiça, você vai ficar fora do princípio. E aí a justiça que você está tentando fazer é na força do seu braço. Como faço então? Como que eu faço isso? Como que nós vamos estabelecer e ser perseguidores da justiça? Mateus 6, 33, se não me falha a memória, vai dizer assim: mas buscai em primeiro lugar. Coloca o texto para nós, por favor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Espera aí, que coisas são essas? Volta um pouquinho. 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Então estou falando das coisas básicas que o Senhor está começando a organizar aqui. Ó. Comida, bebida. Eu já expliquei uma das ministrações, que até ministrei, teve célula lá em Brasília, né? Quando a gente vai pensar na comida, naquilo que é nosso, nós não precisamos pedir a Deus. E eu falei isso na mesa lá. A Gabriela e o Caleb não chegam de manhã cedo, ou no Shabat, que a gente passa mais tempo junto, fazendo todas as refeições possíveis juntos. Eles não chegam e perguntam assim: pai, tem comida hoje? Vai ter o que comer? Tem pão, tem isso? Eles não querem saber. Eles chegam pedindo, já vão servindo e vão comendo e estão nem aí. Eles não estão preocupados com isso. Porque eles sabem que tem um pai que vai prover, diga amém. Também ele não fica preocupado se o Caleb está crescendo, a Gabriela está crescendo. Eles não estão preocupados se vai ter, se a roupa vai servir ou não. Se bem, quem fica preocupado é nós, porque o Caleb veste uma calça e a gente olha assim: meu Deus, parece o Chaves, né? Aquela calça pitoca assim. Aí você já tem que organizar, porque é muito rápido. Por mais que a gente não veja assim uma expressão de crescimento, né? Porque os pais são enormes, mas em relação às roupas que ele usava, você está vendo que ele está crescendo. E ele não fica preocupado: e agora, pai? Ele só diz assim: pai, preciso de uma calça. Pai, preciso de um tênis, porque é uma coisa assim, que nem eu costumo dizer, né? A gente não cresceu muito na altura, mas em pé, 41, né? Às vezes, se a gente tivesse tirado um pouco do pé e botado na altura, eu chegava a 1,70 pelo menos. Mas assim, ó, pé também cresce. E tênis tem que trocar. E eles não estão preocupados. E por que você se preocupa? Eu falava na mesa lá: não se preocupe, não peça para Deus coisas que Ele diz que Ele vai prover. Aqui está para você. Mateus 6, 25. Não é para você ficar implorando como se o Pai não estivesse cuidando de você. Você tem que simplesmente agradecer pelo que Ele já proveu para você. Num culto aqui eu ensinei para você até santificar, né? Eu falei: não santifique essa água. Senhor, nós somos ensinados a orar assim: Senhor, abençoa essa água, santifica, que nos faça bem e coisa e tal. Na oração, quando a gente vai orar pelo alimento. Não é assim que a gente aprendeu a orar? Eu ensinei para você que o que a Bíblia ensina, a forma como a mentalidade judaica ora é diferente. Eles pegam o copo e dizem assim: bendito és tu, Adonai, Rei do universo, que faz a água, ou que tira, ou faz o pão, né? Que faz sair o pão da terra. Então você não santifica a coisa, porque esse copo d'água, se eu santificar, o da religião da esquina ali, ele vai pegar e vai poder ter o mesmo poder de santificar, porque ele está lançando palavras sobre um objeto. Agora, se eu santifico, e é o que Jesus disse: santificado seja o teu nome, na oração que nós chamamos de Pai Nosso, nós estamos santificando o nome do Eterno, que fez todas as coisas. Aí não tem como alguém desantificar. Não tem como alguém quebrar uma consagração, se você está santificando o nome do Eterno para isso. Então não se preocupe com aquilo que você vai vestir, porque a vida é mais do que o mantimento e o corpo é mais do que o vestuário. Pode colocar o 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? Então, se Deus prover para os animais, vai prover para você. Pode colocar o próximo. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Acabei de falar, não tem como. Eu tenho 1,68 e não consegui aumentar nem 2 centímetros para chegar nos 70. Não adianta se preocupar. Você não vai fazer crescer pela tua ansiedade. Coloca o próximo lá. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo,
como eles crescem, não trabalham nem fiam. Próximo. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Agora sim, não andeis, pois inquietos, dizendo, que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Queridos, preste atenção no que eu estou falando, porque você não leu a Bíblia desse jeito. Porque tem gente que continua preocupada ainda e se queixando por comida, por bebida e por roupa. Porque não entendeu o que é a justiça. Não entendeu o que é o tzedek. O que é a retidão do Eterno sobre nossas vidas. Coloca o próximo lá. Mas buscai primeiro o reino de Deus. E aqui que está uma grande situação. Nós não conseguimos perseguir a justiça porque nós achamos que o reino de Deus é vir na igreja. Reino de Deus é abrir uma célula. E não tem nenhum problema, quero que abram várias. No Brasil e nas nações, diga amém. E em Giroá muito mais. Estamos abrindo células, não paramos. Mas o que eu estou querendo dizer assim, que reino de Deus não é abrir célula, querido. Reino de Deus não é vir no domingo. Reino de Deus não é, o que está falando aqui sobre reino de Deus, não é o aspecto de você fazer alguma coisa para Deus. Não é isso que Deus está falando, está dizendo assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tem uma vírgula ali e uma letra E. Mas no português você vai entender que isso aí está adicionando alguma coisa. Olha só, busca o reino de Deus e a sua justiça. É junto, é um conjunto. Não é buscar, porque buscar primeiro o reino de Deus. É só justiça e as demais coisas serão. Não, a sua justiça a gente esquece. A chave do versículo não está em buscar o reino de Deus, está em buscar a justiça dele. Porque o reino dele é um reino de justiça. Diga amém, a palavra do Senhor. Sabe o que quer dizer que é um reino de justiça? Quando você busca o reino dele, você vai estar estabelecendo a justiça. Buscar o reino, eu estou buscando justiça. Então eu estou me tornando agora um perseguidor de justiça. E como que eu busco o reino e busco justiça ao mesmo tempo? Como que eu faço isso? Quando eu estabeleço, eu me torno um tzadik, né, que é um justo, e eu estabeleço o tzedakah, a justiça, no território onde eu estou. Eu sou um propagador da justiça. E não espero que ela venha voando ou caia no meu colo. O problema é que nós interpretamos esse texto como se buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu estou indo na igreja, eu vou todo domingo, pastor. Todo domingo eu vou na igreja. E Deus não está agindo na minha vida do jeito que eu quero. E nunca vai agir. Porque buscar a justiça de Deus não é ir todo domingo na igreja. Buscar a justiça, buscar o reino, viver o reino, é estabelecer isso, é perseguir diariamente, desde que você acorda até o final do dia, quando você dorme, é estar atrás de justiça. E bati o microfone aqui para dar um efeito mais especial. É estar atrás de justiça. E como que eu fico atrás de justiça o tempo todo? Simples. Seguindo aquilo que ele diz que eu tenho que fazer. E aonde está escrito o que eu preciso fazer? Na Torá. Seguindo os seus mandamentos. Então, para mim viver o reino de Deus, qual é que é a legislação do reino de Deus? A Torá. Então não fico pensando assim, qual é a justiça que eu vou fazer hoje? Não, você acorda hoje de manhã e você vai pensar, o que eu preciso fazer hoje na minha vida, para que o reino de Deus seja estabelecido e a justiça seja feita na terra. Olha a diferença. Não é buscar o reino de Deus. Eu estou buscando o reino de Deus. Reino de Deus, cadê você? Não, você acordou disposto a viver aquilo que é necessário viver. Eu estabeleço justiça na terra, porque Deus me deu fôlego de vida e hoje tem justiça para ser liberado na minha casa, no meu território, na minha empresa, onde eu estiver. A justiça do Senhor vai ser estabelecida. Amém. Aplauda o Senhor. Você é o agente de justiça e não Deus. Porque
onde que Deus manifestou a justiça dele? Falamos do princípio aqui, em Yeshua, na vida de Jesus. E todos aqueles que creem nele se apropriam da sua justiça. O crédito que eu falei. Agora, como que nós usamos isso? Eu estabeleço justiça. E como que você estabelece justiça? Vamos para alguns exemplos práticos aqui, para nós terminarmos essa conversa. Deuteronômio 17, do 8 a 11, vai falar: quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso, e até fala de homicídio, e de demanda, e de violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás segundo, olha só, e farás segundo o mandato da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher. E terás cuidado de fazer consoante a tudo que te ensinarem. Segundo o mandamento da lei que te ensinarem, de acordo com o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciarem, não te desviarás, nem para a direita nem para a esquerda. Talvez a versão seja diferente aqui, mas o que está dizendo aqui? Na hora que você tiver uma situação que exige justiça, busque pessoas que te ensinem pela Torá e faça tudo conforme elas te disserem, mas elas têm que dizer te dizer o que está na palavra e não na sua opinião. Como eu posso fazer isso? A Bíblia diz assim, e aí você faça com todo o teu esforço para que tudo aquilo que for orientado na sua vida seja organizado. Queridos, o detalhe é que nós queremos fazer as coisas na nossa opinião. Sabe por que nós não prosperamos no nível que nós deveríamos prosperar? Porque nós não buscamos o conselho do Eterno na sua Torá. E quando não sabemos, a gente diz, eu acho. Ou a gente vai para a internet. Vamos ver o que alguém está dizendo aqui. Deixa eu ver. Eu estou com um problema aqui, vamos ver o que um pastor ali. Tem uma pregação lá. E daí tu fica procurando no Google ou no YouTube pregações que falem aquilo que tu quer ouvir a respeito do problema que você tem. A resposta está aqui. Mas eu não sei procurar. Por isso que tem as pessoas que te instruem na palavra. Então, numa situação difícil que você viver, busque conselho do Senhor. Busque conselho do Senhor. Para que você seja... E quando ouvir o conselho, quando receber o conselho, faça tudo conforme o que te disser. Porque se tu fizer diferente, não vai acontecer. São pouquíssimas pessoas que procuram a gente para conselho de negócio. São pouquíssimas pessoas que nos procuram para conselho de filhos. São pouquíssimas que procuram para conselho de qualquer coisa. E eu não vou também ficar dando conselho para todo mundo, que eu vou apresentar e dizer assim, a palavra diz assim. Agora, todos aqueles que procuram o conselho vão encontrar na Torá a justiça, diga amém. E vão prosperar no que fizer. Os que buscam o conselho da palavra vão prosperar no que fizerem. Está me vendo um monte de coisa na cabeça aqui, mas eu não quero falar todas essas coisas. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu quero que seja algo suave aqui. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Procure saber os detalhes. Vamos pensar então como eu estabeleço justiça na minha vida, na minha casa, no meu local. O primeiro princípio que você tem que fazer é viver a justiça de Deus. Entender que você traz a justiça cumprindo aquilo que Ele manda que você faça. 2 Timóteo 2:22 vai dizer assim: foge dos desejos da tua mocidade. Paulo ensinando a Timóteo. Segue a justiça, a paz e o amor com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Então, segue a justiça, persegue, vá atrás disso, foge das tuas paixões e procura aqueles que querem seguir a justiça. Persiga isso. Então, ande com pessoas que queiram a justiça que você busca. Diga amém. Ande com pessoas, primeiro, seja justo.
Ande com pessoas que querem a justiça que você busca. Se não quer, meu irmão, deixa ele correr sozinho. A vida é uma grande corrida. Um dia você vai ver que você estava sendo preso por um povo que estava te prendendo. Não estava correndo junto com você, estava te amarrando. Deixa esse povo andar. Um dia, todos nós vamos chegar diante do Eterno. Eu não vou poder representar nenhum de vocês. O que representa você é o justo juiz, Yeshua. Se você correu sozinho, eu espero que nem a tua esposa tu vai poder responder. Corra sozinho. Nesse aspecto aqui de justiça, é você. Ah, mas meu esposo não entende, minha esposa não entende, meu filho não entende. Faça você. E se alguém está prendendo você, deixe ele sozinho. Não fique querendo mudar a cabeça de pessoas. Então, assim, não queira catequizar ninguém com os princípios da Torá. Viva os princípios. Porque a palavra de Deus diz que quando nós vivermos os princípios, nós seremos como luzeiros no mundo. Nós seremos a luz do mundo. As pessoas vão olhar e vão glorificar ao Pai pelas boas obras que você está fazendo. E aí eles vão querer andar nisso. Então, ande sozinho nesses princípios se não tem com quem acompanhar. Agora, não dê desculpas para não fazer, porque o meu marido não quer, porque minha esposa não quer, porque meu filho não quer, porque não sei quem não quer. Você estabelece justiça. Terceira coisa, faça a justiça na terra. Um dos princípios mais fundamentais para estabelecer justiça é tzedakah. Tzedakah quer dizer uma oferta de justiça. Às vezes nós não sabemos o quanto isso é precioso e quanto isso move no mundo espiritual. Tzedakah é uma oferta de justiça que Deus dá uma ordem nas festas para você fazer, e tem festas específicas que você pode organizar. Mas vem de um seguinte princípio: é como se você olhasse para alguém e você acordasse hoje e dissesse assim: não é justo que eu hoje tenha o que eu preciso. Não estou dizendo nem abastança, nem transbordando, mas tem alguém que não está conseguindo viver o que eu tenho. Eu não estou falando de um irmão que está passando por uma dificuldade financeira ou alguma coisa assim. Estou falando de alguém que está na rua e não tem nem o que comer. Aí alguém vai dizer assim: mas ele está na droga, ele está na bebida, está em alguma coisa. Não importa no que ele está. Uma coisa que ele tem, ele precisa ter um dia de transformação na vida dele. Algo que seja feito, que mude o dia dele. Não é mudar todos os dias, mas um dia que ele tenha uma comida decente, que ele tenha um corte de cabelo decente, que ele tenha um banho decente, que ele consiga colocar uma roupa. Não interessa se amanhã a roupa vai estar toda suja. Dê uma roupa limpa, dê uma comida decente, ponha numa cadeira, ofereça Daí você pode dizer assim: mas isso... E não é só para o mendigo, não. Eu estou falando nesse aspecto de quem está na rua. Perceba, isso é a tua oportunidade de prosperar. Amém. E fazer justiça na terra. Aplaudo o Senhor por isso. Segunda situação que você pode fazer agora, falando da tzedakah ainda. Você pode procurar alguém necessitado. Uma viúva que não tem ninguém por ela. Uma criança órfã. Diz assim: mas eu não sei. Quer saber? Vai lá na casa de repouso, como é que chama? Aqui fica o pessoal idoso. Lar da velhice, né? No popular. Esse aí. E daí você vai lá e pergunta assim. Chega lá e pergunta: quem aqui foi abandonado e os filhos nunca mais vieram visitar? Quer fazer tzedakah? Pergunta lá. Tu não vai achar uma, nem duas. Tu vai encher as mãos ali de pessoas que foram abandonadas. Sabe o que tu faz? Compra alguma coisa, compra um bolinho, e entrega para a pessoa. Tzedakah. Trazer justiça na terra, impacto na vida das pessoas. Mas ninguém vai ver, apóstolo. É só eu lá, que coisa mais estranha. Não precisa fazer selfie, nem mostrar que está fazendo. Deus está vendo. E aí você está trazendo justiça e implantando o reino de Deus. Só se importa com os outros quem vive o reino. Só se importa com os outros quem vive o reino. Você precisa de um choque de realidade, sabe por quê? Porque tem gente que tem tudo e está reclamando de tudo que tem. Porque ele não conseguiu chegar onde ele imaginava que ia chegar. Ele reclama porque não ganha aquilo que gostaria de ganhar.
reclama porque faltou alguma coisa ali, mas sai daqui, tem roupa para vestir, tem comida para comer, tem água para beber, tem um teto para se colocar. E aí a gente vive numa vida em gratidão. E a ingratidão que é proferida pela palavra, logo eu estou estudando sobre frequências novamente, e logo vou falar o que a Torá fala sobre frequências e o que é a tua voz. E uma coisa bem interessante, você sabia que até a tua respiração muda ambientes? Isso eu lembro dos meus filhos, lembro do meu comportamento como filho também. Já falou com algum filho e ele disse assim... Já aconteceu isso? Ele não responde. Hoje em dia tem uns que são meio mais passadinho, né? Que ele já sai xingando. No meu tempo era só um respirar. E o meu pai dizia que está suspirando aí, guri. Então assim, nem suspirar tinha que sair. Tinha que morder o beijo e suspirar lá na esquina, né? Então assim, porque se tu suspirasse... Mas sabia que até o teu suspiro, a forma como você reage, muda o ambiente onde você está? E muda o mundo espiritual? Não pode ser assim. Não só pode como é. E pessoas que entram no teu lado e que respiram de uma forma... Eu vou falar sobre o poder da respiração e da importância do pulmão no mundo espiritual. Fôlego de vida, né? Que um dia a gente conversa sobre isso. E olha só, até a respiração da pessoa no teu lado pode afetar o seu dia. Como você respira, como você... Sempre que... Eu vou ensinar para você assim como vai ser e como você mudar o teu dia. Ao ponto de as pessoas chegarem perto de você e dizer assim, até quando esse homem respira, eu sinto a presença de Deus na vida dele. E isso é simples. Só que nós não sabemos. Quando nós não sabemos, até na hora que a gente vai respirar errado, a gente... Epa, tem que respirar certo aqui, porque eu vou mover o céu nessa direção. Então o teu comportamento, a tua forma de respirar, move o mundo espiritual. E a tua forma de agir, nas palavras, muito mais ainda. A justiça de Deus precisa ser perseguida. Primeiro, vivendo a justiça, se apropriando do que Jesus fez e praticando os mandamentos que Ele fez. Seja assim. Segundo, estabeleça a justiça na vida das pessoas que estão ao seu redor. Que estão ao teu redor. Viva esses princípios. Terceiro, né? Faça até a justiça com a tzedakah, para que você possa mudar um dia de uma pessoa. E não vai doer nada, mas o teu estado de espírito vai ser transformado. Quando você perceber que a tua vida transforma a vida de alguém, por um ato mais simples, você vai ser impactado pelo que Deus pode fazer através de você. Aprenda algo. Você não carrega coisa simples. O que está em você é para estabelecer a justiça de Deus nessa terra. Aplauda o Senhor mais uma vez. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o reino de Deus está pautado nessa justiça em que nós devemos viver. Que nessa noite, Pai, sobre cada um deles venha uma unção diferenciada. Pai, já há sobre eles a justiça de Yeshua HaMashiach. Agora que eles possam pegar esse crédito que foi depositado, ó Deus, com um grande poder, e eles possam exercer isso vivendo as obras de justiça que o Senhor preparou para cada um deles. Senhor, nessa noite que toda queixa, que toda murmuração, que toda tristeza por coisas que ainda não acessaram seja substituído pela alegria de saber que o Senhor vai conceder no tempo certo e que toda a justiça já está estabelecido na vida dos meus irmãos. Eu abençoo cada um agora nesse momento, Pai. Como ministro dessa casa, como sacerdote desse lugar, ó Deus, para que a justiça do Senhor se estabeleça até nos lugares que eles não imaginam e que aquilo que está, ó Deus, sendo visitado por algo errado, seja derrotado, quebrado agora no nome de Yeshua HaMashiach e a tua justiça venha e o teu reino sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que recebe a palavra do Senhor,